da enorme sentença, interminável sentença de 200 e tantas páginas do juiz Sérgio Moro para condenar o ex-presidente Lula, sentença publicada ontem, há um trecho pequenininho, um paragrafinho, lá no final, que me chamou muito a atenção. A minha atenção é a atenção de muita gente, porque, pelo que eu vi nas redes sociais, que diz o seguinte, aspas, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixe de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação. Vou repetir. Considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação para poder mandar prender o Lula. O que será que ele quis dizer com esse negócio que certos traumas que recomendam que se aguarde o julgamento antes de mandar prender? Eu acho que eu sei do que se trata. Que é, na verdade, um negócio que já vinha me chamando a atenção nas últimas semanas, na expectativa da primeira manifestação do juiz Moro, que é o seguinte, a realidade colocou a situação do Brasil numa circunstância que deixa os acusadores do ex-presidente Lula, numa sinuca de bico. Que é o seguinte, são as pesquisas eleitorais. As últimas pesquisas de opinião pública feitas no Brasil por 3 institutos diferentes, davam, todas elas, com diferença pequena de uma para outra, davam o ex-presidente Lula como favorito para as eleições do ano que vem, no primeiro turno e no segundo turno. Quanto mais ele subia nas pesquisas, imagino eu, os seus adversários diziam, nós temos razão, temos que decapitar o Lula, porque senão ele vai ser presidente da República. Mas ao mesmo tempo, quando chove na frente, chove atrás, como diz o Capial, mas ao mesmo tempo, eles tinham obrigatoriamente que pensar no seguinte, tem 45%, 50% da população brasileira apoiando esse sujeito. Nós vamos meter ele na cadeia sem comprovar a culpabilidade dele? E o que essa gente vai fazer? Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que o juiz Sérgio Moro estava se referindo a isso, às pesquisas eleitorais, quando ele falou que a prisão poderia envolver certos traumas. Não tenho dúvida de que ele estava falando disso. O que são essas pesquisas? As últimas, as mais recentes. Pesquisas nacionais com a margem de erro de 2%. Vox Populi, cenário 1, Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo. Cenário 2, Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo. Cenário 3, Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo. No segundo turno, o Lula venceria em todas as simulações. Fosse a disputa com Aécio, com Alckmin, com Marina Silva ou com o João Dória. Lula ganharia de todos no segundo turno, folgadamente, segundo a pesquisa do Vox Populi. Aí vem a pesquisa do Ibope, que praticamente confirma o que dizia, elas são mais ou menos da mesma época, que confirma o que dizia a pesquisa do Vox Populi, que vem a ser o seguinte, resumidamente, primeiro lugar, Lula, 47%, portanto ali na fronteira de ganhar no primeiro turno. Segundo lugar, Marina, com 33%, e aí vem Zé Serra, Joaquim Barbosa, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro e em último lugar, João Dória Júnior. Agora, a mais interessante de todas talvez seja a do Datafolha, que ela cria 1, 2, 3, o papel está muito grudadinho aqui, 4, 5, 6 cenários diferentes.
O que diz a pesquisa do Datafolha? Ela diz o seguinte, que no cenário 1, do qual participaria o Aécio Neves, Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo. Cenário 2, com Geraldo Alckmin, que também nem aparece, Lula em primeiro lugar, Marina em segundo. Cenário 3, com o João Dória, em que ele aparece lá embaixo, Lula em primeiro lugar, Marina em segundo lugar. Cenário, vão pulando, tem um mais interessante aqui, que é o seguinte, que é o cenário em que a Folha, a Datafolha, inclui todos. Joaquim Barbosa, Luciano Huck e o Sérgio Moro. Todos que foram cogitados até agora. E o que dá? Lula em primeiro lugar, Marina em segundo, Bolsonaro em terceiro, Moro em quarto lugar, Aécio, João Dória, Joaquim Barbosa, Ciro Gomes e vários que nem pontuaram. O segundo turno do Datafolha traz uma radiografia curiosa, que é o seguinte: dos 6 cenários propostos, o Lula ganha do Aécio, o Lula ganha do Alckmin, o Lula ganha o Lula perde para Marina, o Lula perde para o Moro, o Lula ganha do Bolsonaro e o Lula ganha do João Dória Júnior. Então, na verdade, repetindo o que a gente já tinha dito antes, eles fizeram tudo isso que culminou ontem com a primeira sentença do Lula, que a gente não sabe se vai ser ou não confirmada pelo Tribunal de Apelação de Porto Alegre. Eles fizeram isso para impedir que ele fosse candidato a presidente da República no ano que vem, por causa desses números aqui. Só que, repito o que diz o Capial, quando chove na frente, chove atrás. Se eles botarem o Lula na cadeia, eles vão saber que metade da população brasileira vai ter que fazer alguma coisa. Vamos ver.